Bom, a história de hoje é verdadeiramente extraordinária. Prepare-se, porque vou compartilhar algo que nunca contei a ninguém. O que aconteceu com João é tão inacreditável que você pode achar que é apenas uma história, mas, acredite, é muito mais. Ao longo dessa narrativa, você descobrirá segredos que mudaram completamente a forma como ele vê a vida e o que vem depois dela. Você está pronto para desafiar suas opiniões e se surpreender sobre a realidade? A história de João, um homem comum, que leva uma vida sem grandes eventos. Ele trabalhou como motorista de caminhão, percorrendo longas estradas diariamente. Passava mais tempo na boleia do caminhão do que em casa, e as paisagens monótonas, dia após dia, sem deixar de refletir sua própria existência, rotineira, previsível, sem grandes altos ou baixos. Mas, como você sabe, a vida gosta de pregar peças. Num dia que parecia igual a todos os outros, algo aconteceu. João estava voltando de uma entrega, no final de uma longa jornada, cansado, mas já familiarizado com aquela sensação de exaustão. Ele cruzava uma estrada tranquila, sem muito tráfego. Era tarde da noite, e a escuridão ao redor era apenas iluminada pelos faróis do caminhão. De repente, seus olhos captaram algo na estrada, uma luz, ou talvez uma sombra, e ele não tinha certeza. O que quer que fosse, surgiu tão rápido que ele mal teve tempo de reagir. João deixou o volante com força para desviar, mas o caminhão já havia perdido o controle. Ele sentiu o veículo derrapando na pista molhada pela chuva fina, e o som dos pneus deslizando pelo asfalto ecoou na escuridão. O tempo parece desacelerar. Em segundos que se estendiam como minutos, João viu o mundo girar ao seu redor. A cabine do caminhão começou a tombar e ele sentiu o impacto quando o veículo chocou contra a barreira de proteção da estrada. Tudo ficou em silêncio por um instante, antes que o som do metal retorcido e dos estiletes quebrando invadisse seus ouvidos. Acordou em um lugar que não poderia considerar. Não era exatamente um hospital, e também não parecia ser o local do acidente. Era como se estivesse suspenso entre dois mundos, uma sensação difícil de descrever. Ele se sentiu leve, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de familiaridade ou envolvimento. Não havia dor, apenas uma calma indescritível. João, confuso, começou a perceber que não estava sozinho. Ao seu redor, figuras começavam a surgir, silhuetas suaves, envoltas em uma luz tênue. Ele não sabia quem era ou o que queria, mas estranhamente, não sentia medo. Sentia-se atraído por aquela luz, uma presença calorosa, como se estivesse sendo guiado por algo maior. E foi aí que tudo mudou. À medida que João se aproximava dessas figuras, a luz ao redor dele começou a crescer, tornando-se mais intensa, quase ofuscante, mas curiosamente, não machucava seus olhos. Havia algo reconfortante naquela luz, uma sensação de paz que ele jamais experimentara em sua vida. De repente, uma dessas figuras se destacou das demais. Ela caminhou em sua direção, e conforme se aproximava, sua forma se tornava mais clara. Não era apenas uma figura sem rosto, mas alguém real, alguém que João conhecia, mesmo que não conseguisse lembrar de onde. Havia algo familiar naquele olhar, aquela expressão de profundo amor e compaixão. Antes que você pudesse fazer qualquer pergunta, a figura falou, mas não com palavras. Era como se as palavras fossem transmitidas diretamente para sua mente, de uma maneira que ele não conseguia entender completamente. João, você não está mais onde pensa que está. Este lugar é uma ponte. Você ainda tem escolhas a fazer. João tentou entender o que estava acontecendo, mas sua mente estava confusa. Ele olhou para a figura, ainda buscando alguma explicação. Quem era aquele ser? O que ele queria? E o que você fez uma ponte? Sem esperar por respostas, a figura estendeu a mão para ele. Ao tocá-la, João foi imediatamente transportado para outro lugar. Não havia mais escuridão, e o cenário era completamente diferente. Ele estava em um campo vasto, verde, com uma paisagem que parecia se estender até o horizonte. O ar era puro, fresco, e João podia ouvir o som de águas correndo ao longo, como um rio fluindo pacificamente. No centro daquele campo, ele viu uma árvore. Não era uma árvore comum. Havia algo sagrado sobre ela, como se carregasse o significado próprio da vida. Suas folhas brilharam sob a luz suave, e suas raízes profundas, conectadas com algo muito além da terra onde estavam plantadas. João se sentiu atraído pela árvore, como se ela tivesse respondido às perguntas que ele nem sabia que tinha. Enquanto caminhava em direção à árvore, ele ouviu novamente a voz da figura ao seu lado. Esta é a árvore da vida, João. Todos que passam por aqui a veem. Ela representa as escolhas que você fez e as que ainda pode fazer. João parou por um momento, refletindo. Ele nunca pensou muito sobre escolhas em sua vida. Era um homem prático, que sempre viveu focado no presente, sem se preocupar muito com o futuro ou com o que vinha depois. Mas agora, diante daquela árvore, ele começou a entender que havia muito mais no jogo. Havia uma conexão entre suas decisões diárias e algo muito maior, algo que ele não conseguia compreender completamente. Você ainda tem um caminho à sua frente, continua a voz, suave, mais firme. Mas o que você fará a seguir determinará mais do que apenas o seu destino. Afetará todos aqueles ao seu redor, aqueles que você ama e aqueles que você nem conhece. João olhou para a árvore,
depois para a figura ao seu lado, tentando processar tudo aquilo. Ainda assim, uma pergunta pairava em sua mente: por que eu? Por que estou aqui? O que tudo isso significa? A figura sorriu gentilmente, como se já esperasse aquela pergunta. Cada um de nós, João, tem um propósito. Algumas vezes, vivemos sem entender qual é esse propósito, mas em momentos como este, temos a chance de enxergar além da nossa realidade. E você está aqui porque ainda há algo que precisa ser algo que só você pode realizar. As palavras reverberaram na mente de João. Ele nunca se viu como alguém especial, apenas um homem comum tentando sobreviver. Mas ali, naquele campo diante da árvore da vida, ele começou a questionar tudo o que sempre acreditou sobre si mesmo. Antes que você pudesse responder, a paisagem ao seu redor começou a mudar novamente. O campo verde começou a desvanecer, e João sentiu o mundo ao seu redor se dissolver. A figura, ainda presente, olhou para ele com gentileza. Lembre-se, João, o amor é o que conecta todas as coisas. Não importa o caminho que você escolhe, o amor será sempre a chave. Num piscar de olhos, João se viu de volta à estrada escura. O som de sirenes ao longe trouxe sua consciência de volta à realidade. Ele estava deitado no chão, cercado por paramédicos que trabalhavam freneticamente para estabilizá-lo. Ele poderia sentir a dor agora, mas também algo mais. Uma paz interior, uma certeza de que, de alguma forma, ele havia tocado algo eterno. João sobreviveu ao acidente, mas sua vida nunca mais foi a mesma. Ele sabia que aquela experiência, aquele encontro com a figura e a árvore da vida, não era algo que pudesse ser ignorado. Havia uma mensagem ali, uma verdade que ele gostaria de compartilhar, mesmo que não soubesse exatamente como. Ao sair do hospital, semanas depois, João começou a mudar sua forma de viver. As preocupações que antes do consumo, as metas e prazos que são tão urgentes, tudo isso perdeu o peso que tinha antes. Ele começou a se dedicar mais tempo à sua família, realmente estando presente para seus filhos e sua esposa, Marina. E mais do que isso, ele começou a se perguntar sobre seu verdadeiro propósito. Embora João nunca tenha sido um homem religioso, ele começou a frequentar uma pequena igreja local, buscando respostas para as perguntas que agora preenchiam sua mente. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que estava no caminho certo. A experiência que ele teve na fronteira entre a vida e a morte lhe deu uma nova perspectiva, e ele estava determinado a viver de acordo com isso. E assim, João continuou sua jornada, um passo de cada vez, buscando viver com mais amor, mais compaixão e mais propósito. Ele sabia que a vida era muito mais do que trabalho, metas e conquistas de materiais. A verdadeira riqueza estava nas conexões que fazemos, no amor que damos e recebemos, e nas escolhas que fazemos ao longo do caminho. No fundo, João sabia que ainda havia muito a aprender, mas estava em paz com isso. Afinal, a vida é uma jornada, e cada dia nos aproxima um pouco mais da verdade.